governo aposta em uma tramitação acelerada no Senado para o projeto que amplia a isenção do imposto de renda a quem ganha até R$5.000. Uma promessa de campanha do presidente Lula. A expectativa é que a lei esteja em vigor no ano que vem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a aprovação. Foi um golaço do Congresso Nacional. Você há de concordar comigo que foi uma votação histórica. Esse projeto, ele não busca só justiça tributária, ele busca justiça tributária com neutralidade fiscal. Ou seja, o projeto está ancorado num equilíbrio fiscal. Ele não aumenta a arrecadação, não diminui a arrecadação. O que ele busca é, com equilíbrio fiscal, justiça tributária. Então nós estamos dando um passo de modernidade, de atenção a vários problemas econômicos simultaneamente, buscando equilibrar as contas, buscando mais justiça, buscando não penalizar as pessoas que dependem do Estado, convidando quem nunca contribuiu, passar a contribuir com a sua justa parte. Enfim, eu penso que é um dia importante, nós ficamos muito felizes, celebramos muito, e o placar me deu muita esperança de que nós temos muito o que construir juntos. O presidente Lula também projeta a celeridade da tramitação no Senado. Ele disse o seguinte, olha só o que falou o presidente Lula, temos uma arte sobre isso. Tenho certeza, de que a proposta também contará com apoio amplo do Senado. E aí eu peguei uma parte ali, mas olha como ele começa falando, como ele escreve aí, uma vitória em favor da justiça tributária e do combate à desigualdade no Brasil em benefício de 15 milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. A Câmara dos Deputados deu hoje um passo histórico na construção de um Brasil mais justo ao aprovar projeto encaminhado pelo nosso governo de zerar o imposto de renda a quem ganha até R$5.000 por mês e reduzir cobrança de quem recebe até R$7.350 a partir de uma contribuição mínima dos muito ricos. Essa é uma vitória compartilhada pelo governo do Brasil, como deputados e deputadas e pelos movimentos sociais. Agradeço ao presidente Hugo Mota, ao relator o Arthur Lira e a cada um dos líderes que conduziram o processo de aprovação do projeto. Ele finaliza ali esse post dizendo, tenho certeza que a proposta também contará com amplo apoio no Senado, portanto, postou o presidente Lula nas redes sociais. A ministra Gleisi Hoffmann, responsável pela articulação política, disse acreditar em aprovação rápida. A ministra exaltou a importância do apoio popular e o diálogo com a Câmara. Eu acho que o resultado foi muito bom e muito positivo. Faz jus ao dia histórico que nós estamos vivendo. Pela primeira vez no Brasil, a gente tem um projeto que não só isenta de imposto trabalhadores, o povo mais pobre do país, mas também cobra mais dos mais ricos. Isso é muito importante. É a justiça tributária sendo feita. E isso com certeza dá perspectiva de que a gente avance nesse sentido. O Brasil é um país muito desigual, com muita diferença de renda, com muita concentração de renda. Então aprovar um projeto como esse, com certeza é uma vitória do povo brasileiro. E eu não tenho dúvidas que foi exatamente a força do povo, o apoio que esse projeto teve, que fez com que nós tivéssemos hoje no painel essa unanimidade. E a persistência do presidente Lula, que desde o início do seu mandato, desse terceiro mandato, falou desse compromisso de fazer a isenção do imposto para quem ganha até R$5.000, reduzir para quem ganha até R$7.300 e cobrar dos mais ricos o imposto. Ministro, o que a senhora acha que mudou de clima? Porque até há 2 semanas os parlamentares diziam, acho que vai entregar isso para o governo, isso é bom demais para o governo e tal. O que a senhora acha que mudou? A senhora acha que a manifestação, por exemplo, outra PEC da blindagem, fez eles ficarem assustados também? Não, eu acho que o apoio popular a esse projeto, qualquer pesquisa que a gente faça, o apoio popular é muito grande a esse projeto de isenção do imposto de renda e muito interessante, apoio maior ainda é a taxação dos mais ricos, pela desigualdade que é esse país. Então a taxação dos mais ricos significa uma justiça que o povo vê. Então eu acho que essa pressão popular, o apoio ao projeto colaborou muito. E claro, o diálogo aqui na casa, as conversas com os líderes, o entendimento que teve o relator, que desde o início, quando apresentou o projeto, o deputado Arthur Lira, apresentou o relatório, apresentou um bom relatório, as conversas que tivemos, a determinação do presidente Hugo Mota, eu acho que foi um conjunto de coisas
coisas positivas. E a gente tem que comemorar muito, porque de fato é uma vitória muito grande, é um dia histórico. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara. Foram 493 votos favoráveis no plenário, com todos os partidos, inclusive da oposição, orientando aí pelas bancadas, pela aprovação. O relator do texto, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, destacou como que foram essas negociações. Tem muitas reuniões e conversas que elas acontecem no plenário mesmo, no calor das negociações. O líder Sócios, o líder Altineu, os deputados do PL, ninguém, falei 200 vezes no curso da votação, não tem um parlamentar contra a isenção dos 5.000 e dos 7.350. Então você já tinha metade do texto com unanimidade. A gente tinha que negociar a parte da compensação. E na compensação todo mundo viu que foi o possível. O texto da comissão ele foi minimamente mexido. E ele foi mexido com previsibilidade, conversado com o presidente da casa, com todos os líderes, destacando cada ponto que foi atendido com a sua razão, tudo transparente. Quando isso acontece, você não gera insegurança no plenário, você sabe até onde pode negociar e as conversas elas fluem de maneira mais fácil. Foi isso que aconteceu no final. Após a aprovação em tom político, o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que o Congresso sempre está do lado do povo brasileiro. Dos ministros Fernando Haddad e da ministra Gleisi Hoffmann, que procuraram dialogar todo o tempo para viabilizar desde a construção do texto até a construção política para que a matéria pudesse ser votada. É uma matéria de muito interesse do presidente Lula, que teve essa plataforma colocada ainda na eleição lá em 2022 e que agora, em parceria com o Congresso, em parceria principalmente com a Câmara dos Deputados, nós tivemos a condição de poder construir o texto mais justo possível. O trabalho do presidente Arthur, que teve o texto aprovado por unanimidade, tanto na comissão especial como no requerimento de urgência e agora surpreendentemente no plenário, com 493 votos, demonstra a maturidade que a Casa tem para enfrentar temas que são importantes para a população brasileira. Serão algo em torno de 16 milhões de brasileiros e brasileiras diretamente beneficiados com essa isenção. Alguns em sua totalidade para quem ganha até R$5.000, outros parcialmente para quem ganha até R$7.350 e compensando esse benefício tributário a ser dado a essas pessoas que ganham menos com o rendimento daquelas pessoas que ganham mais. Então é uma grande noite para a Câmara. Quero mais uma vez aqui reconhecer o trabalho não só do sempre presidente Arthur, mas também do deputado Rubem Júnior, que presidiu a comissão especial, dos deputados que participaram da comissão especial, dos líderes partidários que tiveram hoje durante todo o dia, e vocês aqui da imprensa são testemunha que nós fizemos na semana passada a reunião com os líderes, hoje novamente, e o que nós tivemos ao final, uma votação de um tema abrangente e complexo como esse, sem ter um destaque apresentado. A votação ela se deu apenas no texto do relator, que teve a habilidade de construir com os demais líderes aquilo que representou a redação final, e agora a matéria segue ao Senado Federal, demonstrando que a Câmara tem compromisso com o Brasil, que a Câmara é amiga do povo, que a Câmara quer olhar para frente, sempre na certeza de poder tratar aquilo que é prioridade para a população brasileira como uma prioridade para esta casa, e é dessa forma que nós vamos seguir trabalhando para cada vez mais levarmos iniciativas e propostas que possam verdadeiramente ajudar a melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. E no final da votação, Hugo Motta afirmou ser um dia histórico para a Câmara dos Deputados. Encerramos essa votação em um dia histórico para o Brasil e para esta casa. A aprovação da isenção do imposto de renda é um marco de justiça fiscal, mas também de união. Aqui demonstramos que, quando o tema é o bem-estar das famílias brasileiras, não há lados nem divisões. É interesse do país acima de qualquer diferença. Este é um momento importante da nossa história, um passo firme para um Brasil mais justo, mais digno e mais equilibrado. O Brasil precisa e merece a nossa união e o nosso trabalho. Que essa aprovação seja lembrada como uma conquista coletiva, como um gesto concreto de que a Câmara dos Deputados sabe ouvir, sabe decidir e sabe estar ao lado do Brasil. Muito obrigado. Está encerrada a votação.
E além da isenção para quem ganha até R$5.000, vai haver desoneração parcial para rendimentos de até R$7.350, inicialmente estimada em 25,8 bilhões ao ano. A proposta teve um custo recalculado para 31,2 bilhões após ajustes que foram feitos por Arthur Lira. A compensação virá principalmente da cobrança sobre os mais ricos, né? Uma alíquota mínima de imposto de renda vai incidir sobre quem ganha mais de R$600 mil por ano, ou seja, 50 mil por mês, chegando a 10% para rendas anuais a partir de 1,2 milhão. Também vão ser tributados em 10% dividendos superiores a R$50 mil. Arthur Lira afirmou que a proposta ela vai beneficiar diretamente 15 milhões e meio de pessoas, enquanto cerca de 140 mil serão atingidas na compensação da isenção. Luciene Landim, a gente ouviu muito Hugo Mota, Haddad, Lula falarem aí dessa expectativa, né, de que seja uma votação vapt-vupt, uma votação bem rápida no Senado, né, depois dessa vitória bem expressiva na Câmara. De fato, isso deve acontecer, né, Lu? Deve acontecer essa expectativa também desse projeto de lei no Senado. A gente lembra que na Câmara dos Deputados a gente teve aí pouco mais de 6 meses de análise, né? Esse projeto foi enviado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ali em março, ali no começo do ano, logo na abertura do ano legislativo, né? Em março, e foi aprovado então somente na noite de ontem pela Câmara dos Deputados. Mas com essa votação bastante expressiva que a gente viu, com unanimidade dos presentes no plenário, né? Foram 493 votos favoráveis, nenhum contrário, e a gente pega esse placar de 493, além da presença do presidente, né? Hugo Mota, que estava conduzindo a sessão. Então, a gente tem uma expectativa, sim, de análise rápida no Senado. Esse é um compromisso que já teria sido feito, inclusive, pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, inclusive também em almoço com o presidente Lula e com o presidente da Câmara, Hugo Mota, antes da votação na Câmara, e essa expectativa deve sim se concretizar nos próximos dias. E a gente tem também, Síria, o fato de que essa pauta é uma pauta que é muito difícil, apesar de ter sido apresentada pelo governo Lula, é uma pauta muito difícil da oposição, por exemplo, ir contra no campo ideológico, no campo político ideológico, né? Justamente porque ela mexe com o aumento da renda da população. E essa dificuldade é tanta que a gente viu esse cenário sendo refletido na votação de ontem na Câmara dos Deputados, com unanimidade nos presentes no plenário, entre os deputados que estavam ali nessa sessão, né, com quase 500 votos, um placar bastante difícil de se conseguir em uma votação na Câmara dos Deputados, e que foi justamente com essa pauta, que foi uma promessa de campanha do presidente Lula, enquanto ainda era candidato ali nas eleições de 2022, mas que também já tinha sido campanha do governo anterior, né, ocupado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Por aí também a gente tem esse cenário, claro, além dessa questão de mexer com a renda da população, de ser uma oportunidade de aumento da renda da população, a gente também tem essa questão política de já ter sido promessa ali dos dois campos, como um fator que contribui, claro, com esse quórum, né, com esse placar expressivo, e que a gente deve ver um resultado bastante semelhante no Senado. E a expectativa, só fechando, então, falando sobre essa previsão de votação, né? A gente ainda não tem uma data cravada de quando esse assunto vai ser realmente votado, se ele vai passar ali primeiro por uma comissão antes de ir para o plenário. A gente precisa esperar uma definição de Davi Alcolumbre sobre esse assunto, mas fato é que a expectativa é de aprovação nesse ano. Claro, não deve ir até dezembro, essa aprovação deve vir antes no Senado, mas nesse ano, justamente para que essa mudança, né, a isenção dessa alíquota do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 entre em vigor ali já no início de 2026. Ali começa a valer já no mês de janeiro, que foi justamente essa também a promessa feita pelo presidente Lula quando enviou esse projeto ao Congresso Nacional. Síria. Agora, Lu, como é que fica a situação daquele projeto semelhante que foi aprovado também por unanimidade na semana passada pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, hein?
Olha, Síria, esse projeto ele está na Câmara dos Deputados, né? Ele foi aprovado ali em fase terminativa pelo colegiado, iria para o plenário do Senado somente se tivesse algum recurso. Não foi o caso, ele está na Câmara. Mas não há indicativo de que esse seja o tema, o projeto, né? Vencedor de análise aí nesse assunto, nessa pauta da isenção do imposto de renda. Com a votação de ontem, inclusive com esse placar expressivo, unânime, como a gente bem destacou aqui, a Câmara dos Deputados não tem intenção de revisitar esse assunto por meio de um outro texto, ainda que esse seja o texto que foi votado e que foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos no Senado em caráter terminativo. A tendência é que essa pauta de ampliação da isenção do imposto de renda seja realmente resolvida por meio desse texto apresentado pelo governo Lula e que foi aprovado na noite de ontem no plenário da Câmara dos Deputados. Então a gente deve ter uma decisão nos próximos dias do Senado com esse texto do governo. Síria. Tá certo, Lu. Bom, e o que muda, na verdade, de fato, né, na prática? Essas mudanças, se de fato começarem a vigorar em janeiro do ano que vem, tem muita gente com dúvida, né? Quem vai nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto é o economista Davi Leles. Davi, seja muito bem-vindo aqui ao Tempo News. Uma ótima noite para você. E eu já começo te perguntando o seguinte, então, de fato, né, isso está bem claro, quem ganha até R$5.000 fica totalmente isento de contribuição. Agora, como que fica a situação de quem ganha R$7.350, de 5 até R$7.350, né? Como que essa faixa, quem ganha nessa faixa aí, pode fazer o cálculo desse desconto, hein? Boa noite para você. Boa noite a todos. Então, vai haver, e a proposta diz que vai haver uma faixa de tributação intermediária entre quem ganha até 5 e até quem ganha 7.350. Quem está abaixo da faixa de 5.000 está totalmente isento, não paga imposto de renda. Quem ganha entre 5.000 e 7.350 entra nessa tributação progressiva. Então vai ter uma faixa progressiva até chegar no 7.350. Quem ganhar 5.500, 5.200 e estiver mais perto da faixa isenta, vai ter uma tributação menor, progressiva, e essa tributação total vai se aproximar da isenção. Quem tiver numa faixa mais alta, de 6.500, 6.800, 7.000, vai estar mais perto do teto dessa faixa de tributação progressiva e vai ser calculado o valor excedente dos 5.000 até os 7.350. Vai ser um cálculo mais perto da faixa teto. Quem ganhar acima desse valor, aí sim, já está nas faixas tributáveis convencionais e tem que pagar de acordo com a tabela progressiva de imposto de renda. Olá, boa noite. Eu queria perguntar para o senhor, na prática, a gente tem falado de que essa medida proporciona, no caso, um aumento da renda, né, para essa parcela da população que vai ser beneficiada, que vai ou deixar de pagar ou pagar menos imposto de renda quando esse texto entrar em vigor, se o Senado Federal aprovar, como é a expectativa. Mas como que isso vai refletir realmente na vida da população, né, na vida de quem vai ser beneficiado? É realmente um aumento da renda que essas pessoas vão ter ali ao longo do mês? Bom, todos os governos de esquerda e de direita, na minha opinião, no Brasil, eles erram a mesma coisa. Desculpe falar, mas eles erram na mesma forma de incentivar o comércio, a população, a produção e a indústria, seja de esquerda ou seja de direita. Esses governos, eles têm a tendência, desde da Revolução Militar, desde o golpe militar, de incentivar consumo, de incentivar a demanda. O que num primeiro momento é bom, se você começa a comprar mais arroz, mais feijão, uma cesta básica a mais, o gás a mais que você não estava com capacidade de comprar, isso é bom porque incentiva sim o consumo, porque sobra mais renda para o brasileiro poder gastar. Mas isso é uma medida paliativa, não é um remédio que vai curar a doença. Quando você só incentiva a demanda, só incentiva o consumo, por meio de uma isenção a mais, de um programa social a mais, você deixa aquelas pessoas dependentes dessa isenção, ou dependentes desse programa social a mais. O grande ponto de crítica a esse projeto é que isso não corrige o porquê dessa população estar ganhando menos de 5.000. Isso não corrige o porquê das pessoas estarem apertadas, sem grana para comprar a comida do final do mês. Quando um governo ele quer realmente resolver o problema estrutural de uma economia, ele sim deve incentivar a demanda, mas ele também deve incentivar a oferta, a produção, deve incentivar as indústrias, o comércio, o varejo,
os empresários que produzem, e o grande ponto de crítica está aí. Ele incentiva, sim, o consumo e a demanda, e que bom que existe essa justiça social, porque quem ganha menos de R$5.000 por mês sabe quão é difícil fechar as contas no final do mês, pagar as contas, o colégio das crianças, às vezes o material escolar, a comida do dia a dia, sabe o tanto que é difícil fazer essa engenharia financeira para chegar no final do mês. Mas, da mesma forma que ele traz uma justiça social para quem ganha menos de 5 mil, incentiva assim o consumo, aumenta a renda que sobra dessa população, causa uma injustiça social com quem paga a conta no final do mês também, que são as pessoas que empregam as outras, né? Porque ele vai tentar endereçar, o governo vai tentar endereçar a compensação para aquelas pessoas que têm salários acima de 50 mil ou na tributação de dividendos, e isso a gente já viu que acontece, causa uma fuga de milionários, causa um fechamento em massa de empresas, e o grande desafio é equilibrar esses dois lados da moeda. Agora, Davi, na sua avaliação, qual é o ponto mais importante ou qual é a principal mudança proposta aí no imposto de renda a partir do ano que vem, né? Assim a gente espera. Bom, para tentar simplificar, vamos falar dos 3 principais pontos. Nós temos primeiro a proposta de isenção, que a gente está falando, de salários de rendas abaixo de 5 mil e dessa faixa de transição até 7.350. Esse é o primeiro ponto, traz justiça social, alivia um pouco do fardo de quem ganha até isso, diminui a carga tributária, e isso é proveitoso para quem está nessa faixa e vai ter uma sobra de capital ali que antes era gasto com imposto, agora vai ser gasto provavelmente com consumo. O segundo ponto principal é a tributação dos dividendos. Então, a partir de janeiro de 2026, a proposta diz que aqueles dividendos e lucros pagos às pessoas físicas acima de 50 mil por mês, né, 600 mil no ano, eles passem a ser tributados, né, numa alíquota ali de 10% de imposto de renda na fonte. Isso é importantíssimo, porque as grandes empresas, as pessoas que recebem acima de 50 mil por mês em dividendos, vão ser muito impactadas. E o terceiro ponto é o imposto de renda de pessoa física mínimo, né, para quem ganha acima de 600 mil no ano, que tem um início de tributação, até um teto de quem ganha 1.200.000 no ano. Isso daí também é uma tributação de renda que visa compensar essa isenção até 5 mil, que é uma renúncia fiscal. O grande desafio do governo hoje é uma dívida de 80% do PIB, a Haddad tem um problemão nas mãos para resolver, que é uma dívida muito alta, que representa uma boa parte da nossa produção, com juros muito altos, 15% ao ano, é um juro de dívida muito alto. Então, só o serviço dessa dívida, só os juros dessa dívida já são muito altos. Então, esse problema tem que ser endereçado e o controle fiscal está intrínseco a isso, ele caminha junto a isso. Na minha opinião, essa medida ela tem um efeito imediato, mais político e eleitoral do que simplesmente um efeito financeiro. Porque se a gente não conseguir compensar com a tributação dos mais ricos essa isenção fiscal dos mais pobres, a gente vai ter um descontrole nas contas. E se nós virmos um aumento tributário, que é o que provavelmente vai acontecer com a tributação dos mais ricos, nós vamos ter o pior dos dois mundos. Uma tributação de Noruega e uma saúde, uma educação, uma infraestrutura de países da África. E é aí que causa o descasamento dessas competências entre os mais ricos e os mais pobres, que na verdade está todo mundo no mesmo país e o interesse de todo mundo é que o Brasil cresça. Agora, um outro ponto que não ficou expresso nesse texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados é uma determinação para que essa faixa de isenção ela seja atualizada automaticamente ali por algum fator, né, como pela inflação, por exemplo. Isso ficou para uma discussão em um segundo momento, deve ser feita ali pelo governo, de acordo com esse texto que passou pela Câmara e que ainda vai ser analisado pelo Senado. De que forma isso seria importante, qual que seria a relevância de já deixar esse assunto exposto ali nesse texto que vai sair do Congresso Nacional, ou realmente não tem muita diferença em deixar para o segundo momento? Isso é importantíssimo, porque no Brasil a gente tem a cultura do se vê depois, e nesse ponto a gente não pode ver depois, né? Quando você tem qualquer tipo de quantia financeira, nós chamamos de valor do dinheiro no tempo, a correção desse valor ao longo dos anos. O Brasil, historicamente, tem uma inflação alta, que agora está até bem controlada, ainda acima do teto da meta, né? Por isso os juros estão altos, mas ainda bem controlada comparada com outros momentos da nossa economia. Mas, se não houver, e eles não fizerem
de maneira constante essa correção, pelo menos por algum índice, pela inflação, as pessoas que começam a ganhar mais, mas não porque estão ganhando mais, mas só tendo uma correção do nosso índice de inflação, elas não vão ganhar poder econômico, não vão ter um ganho econômico, um ganho financeiro, porque só estão corrigindo a inflação, então não estão comprando mais, e aí vão continuar pagando mais imposto, porque vão começar a entrar em faixas mais altas de tributação. Imagina quem ganha R$5.000 por mês e está isento hoje, daqui 2, 3 anos tem um salário corrigido pela inflação no período, entra na faixa de cobrança de imposto de renda, e essa pessoa ela não teve um ganho financeiro real, ela só corrigiu a inflação. Se ela comprava 20 cestas básicas no final do mês, ela vai comprar agora 19 ao invés de 20, porque a cesta básica aumentou de preço, mas a tributação está comendo uma parcela daquilo que foi só um reajuste inflacionário. Então é importante sim já endereçar essas mudanças, e eu acho que essa isenção até 5 mil é benéfica para a população mais pobre, que é a maior parte do Brasil, que ganha 1, 2 salários mínimos no máximo, e tem uma família de 3 filhos para sustentar. Isso é benéfico, essa justiça tributária ela é muito boa e vai aliviar um fardo das costas de muita gente. Mas como vai ser endereçada essa compensação, que é o maior ponto de crítica a essa proposta. E muito tem se falado na taxação dos super ricos, né? A gente falou de como que fica a situação de quem ganha até 5 mil, quem ganha de 5 até R$7.350. Como que vai ser essa questão para quem ganha acima de R$50 mil? Bom, existem 2 tipos de taxação que vão incidir, como eu comentei, sobre os super ricos, chamados lá o 1% ou 0,1% da população. O primeiro que vai ser mais impactante, que é essa faixa de R$50 mil. Quem ganha R$50 mil ou 600 mil no ano vai começar a ter uma tributação extra, um imposto de renda mínimo retido na fonte. E esse imposto ele vai subindo até chegar a uma alíquota de 10% em cima de quem ganha R$100 mil por mês. Então também é uma escadinha nessa faixa, assim como acontece dos 5 mil aos 7.350, vai acontecer também dos 50 mil por mês até os 100 mil por mês, uma escadinha até chegar a um teto de 10% de tributação extra. Inclusive os 2 projetos que tramitam hoje, eles propõem coisas parecidas, mas ainda diferentes, de como que vai ser deduzido o imposto de renda retido na fonte, se vai ser descontado ou não as tributações isentas, os dividendos, juros sobre capital próprio, se esse imposto vai ser cobrado em cima de tudo, ou um deles diz para cobrar em cima de tudo, e o outro diz para a gente reduzir primeiro os isentos, depois cobrar no que sobra. Isso aí também vai impactar qual vai ser a carga tributária em cima do que vai ser pago. Esse imposto dos super ricos, eu acho ele saudável, acho ele benéfico, se ele for bem feito, e as grandes economias mundiais já praticam isso. Quem ganha mais dinheiro, pagar mais imposto, parece algo natural, parece algo correto. O problema é que hoje no Brasil a carga tributária já é muito alta. Então quem já é muito rico já paga muito imposto de variadas formas, né? O patrão ele paga o imposto na hora de pagar o funcionário na hora de ir no mercado ele paga imposto em cima daquilo. Quando alguém vai mandar dinheiro para fora, paga o IOF, paga imposto em cima de tudo. Então, essa carga tributária muito alta, na minha opinião, é o maior problema a ser endereçado hoje no Brasil. No Fórum Econômico Mundial, o Brasil está entre as últimas posições no peso do Estado sobre a produção. Ocupa ali quase a última posição sobre quão engessado e pesado é o Estado sobre quem produz. Então, primeiro, a carga tributária é muito alta. Segundo, a complexidade com que é lidado e com que é endereçado esses impostos. São vários impostos em cima de vários itens diferentes, com alíquotas diferentes, e isso, por um lado, vai ser melhor resolvido com a nova tributação, com os novos impostos, mas não vai aliviar a carga tributária muito alta. Tá certo, agradeço muito a sua participação conosco aqui, Davi Leles, o Davi é economista. Davi, uma excelente noite de quinta para você e até uma próxima oportunidade. Até a próxima.